vamos entender uma coisa, né? Estou trabalhando, estou vestindo ou não, mas compulsoriamente, obrigatoriamente, vai me descontando uma porcentagem do meu salário que vai para o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Que é para quê? Para garantir que lá no futuro você vai conseguir ter uma aposentadoria tranquila, poder descansar, poder viver de renda. Será? Né? Gente, falar sobre confiar ou não confiar no INSS. Você que está aqui me ouvindo ao vivo ou aqui no nosso vídeo gravado, você confia no INSS? Escreve aqui no comentário. Sim ou não. Eu, nos últimos 10 anos, escutei muito, né, a resposta sobre essa pergunta. Eu nunca ouvi alguém falando que confia no INSS. Tá? Nunca ouvi. Mas você, que está aqui ouvindo agora nosso vídeo, né? Nossa aula sobre como planejar o seu futuro, como garantir que você vai se aposentar bem. Você confia no INSS? Se sim, escreve aí. Se não, escreve também, para a gente ver, ter essa estatística. Galera, o que quer dizer INSS para nós, educadores financeiros, planejadores financeiros? Tá? É cômico, mas é trágico, mas também é muito cômico, tá? Isso nunca será suficiente. Olha lá, gente. As pessoas que dependem do INSS, infelizmente, vão ter que mentir lá no futuro para os netos que trabalham porque gostam. Mas pergunta para o seu avô, para sua avó, se eles passarem essa informação, a maioria não passa, né? O quanto que eles ganham? Será que dá para sobreviver só com o INSS? Gente, olha só as informações que eu vou trazer para vocês. Quantos por cento dos aposentados realmente sobrevivem com o INSS? E o que acontece? Então, para entender um pouco mais, se dá para se aposentar com o INSS ou não, vou entrar um pouco aqui na parte técnica de como funciona o INSS. Para quem não sabe, isso é uma pirâmide etária, tá? Essa parte aqui, galera, mostra quantas pessoas tinham em determinadas idades e quantas tinham com outras idades. Então, tem um gráfico aqui que a maioria das pessoas naquela época, na década de 80, tinha, a maioria eram jovens trabalhadores ou recém-nascidos, e a minoria eram aposentados. Para quem não sabe, o INSS foi constituído na década de 90, mas o planejamento para ter um fundo para a aposentadoria ou a previdência social foi lá em 1923, quando começou a pensar sobre isso. Olha só os dados que eu vou trazer para vocês entenderem o básico de uma forma bem didática. Por que é que você não deve confiar no INSS? Mas é lógico, se você quiser confiar, não tem problema nenhum. Mas eu vou te explicar, e aí você tira a prova no final se vale a pena, se dá para confiar ou não, ou se é melhor você procurar um planejador do futuro para te ajudar. Vamos lá. Então, esse é o número naquela época. Recentemente, feito um outro estudo, 2013, que esse número tinha mudado, ou seja, a massa ali entre os quarentões, os 50 anos, tinha aumentado, ou seja, aquelas pessoas jovens começaram a envelhecer e começou a aumentar o número de velhinhos. E velhinhos lá depois de 60, 65, quer dizer que estão aposentados recebendo dinheiro. Qual que é a previsão para 2040? A previsão, galera, para 2040 é que o número de aposentados seja igual ou maior ao número de contribuintes. Por que esse dado é muito importante, tá? Porque o INSS, a Previdência Social, é a maior pirâmide financeira que existe, tá? O que acontece? As pessoas que trabalham hoje, que pagam hoje, garantem daqueles que pagaram ano passado aos que estão aposentados hoje. Então, para nós recebermos alguma coisa do INSS lá no futuro, tem que entrar mais gente, tá? Olha só que interessante. Então, para a gente receber lá no futuro, tem que entrar mais gente contribuindo para o INSS. E aí, será que vai ter gente entrando no INSS para pagar pelo menos o básico para a gente, feijão com arroz, pagar o plano de saúde ou remédio? Vamos ver. A previsão mais para frente, de 2060, estatisticamente, mostra que teremos mais aposentados do que contribuintes para o INSS. E aí vem a questão: como é que a gente vai receber se tem pouca gente pagando?
será que a gente vai receber o que a gente tem previsto? O que a gente paga hoje? Será que vale a pena pagar o INSS hoje? Como que eu faço para parar de mentir, igual os meus avós, meus tios, lá no futuro? Acompanha aqui, gente, até o final e aproveita. Dá uma curtida, dá um like, né? Manda esse link para quem você gosta, para os seus amigos, familiares, manda no grupo da família, que esse vídeo é uma questão de informação pública, todo mundo deveria ter. Olhando aqui, galera, se a gente olhar os nossos avós, nossos tios, eles tinham ali 3, 4, 5, 6, 10, 12 irmãos, né? Só que esse número vem diminuindo. Eu tenho 2 irmãos, eu e mais 2, né? Os meus amigos também, máximo 2, 3, alguns 4, 5. Você, quantos filhos você pretende ter? Eu vejo as pessoas falando hoje 1,5, 2, 1,5 não dá, né? Mas na média, 1,5, 2, um só. Olha só esse dado. A taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos nos próximos anos, 2013, o último número estava dando 1,8, tá, por família. Para frente, galera, é 1,5 por mulher. Ou seja, máximo 2. Tem um outro dado também, que é o quê? A taxa de mortalidade infantil. Naquela época, ali nos anos 2000 ou 2013, a cada 1.000 bebês que nasciam, 29 acabavam falecendo. Com o avanço da tecnologia, da medicina, do estudo pré-natal, Papa Nicolau, esse número vem caindo e a previsão para os próximos anos é de ser apenas 7 em 1.000 não conseguir sobreviver. Ou seja, eles têm uma sobrevivência melhor do que antes, mas antes morriam bastante. Aí vem outro dado, né? Quando a Previdência foi montada, a expectativa de vida era uma, a taxa de natalidade era outra, tá? A taxa de mortalidade era outra. Ou seja, ali em 2000, a expectativa de vida da mulher era 66 anos, do homem era 74, do homem era 66, da mulher era 74. E na média era 70. 2013, essa taxa, essa expectativa de vida aumentou aí 5, quase 6 anos. Agora dizem que a galera, né, a galera que vai viver mais de 100 anos já nasceu, ou seja, a expectativa de vida aumentou e muito, porque qualidade de vida, acesso à informação, saneamento básico, N quesitos. E o último dado aqui, galera, quando a Previdência ela foi desenvolvida, a última lei ali, na década de 90, tinha uma quantidade a população, ou seja, tinha um número de pessoas contribuindo e um número de pessoas recebendo. Só que de 70 para cá, lembra da Copa de 50 ali, que era 70 milhões de brasileiros? Galera, agora a gente é quase 220 milhões de brasileiros. Ou seja, essa conta não fecha. Você vai ter muito mais velhinhos recebendo do que jovens contribuindo, então não vai dar para ter dinheiro, tá? Qual que é a consequência desses números, tá? O que é importante saber? Quanto que a gente contribui para o INSS e se esse dinheiro será suficiente para a gente no futuro. Olha só, primeira faixa de desconto do INSS, né, é 7,5% para quem ganha até R$ 1.212, que é o salário mínimo. Esse dado é de 2022. A faixa 2, que é de 1.212 até 2.427, vai descontar 9%. A faixa 3, de 2.400 a 3.600, já é 12%, já não é mais 11%. Agora, a outra faixa de 3.641 até R$ 7.000, que é o teto do INSS agora, 14%. Ou seja, o máximo aí que pode descontar de uma pessoa física, ou um CLT que trabalha numa empresa, R$ 828,38 que vai para o INSS. Então, se olhar no seu olerite aí, no seu extrato de pagamento, você vê que desconta na média 11%, que é o quanto que contribui para o INSS, e é possível deduzir o imposto de renda desse dinheiro, que não é só o assunto de hoje. O assunto de hoje é o que vai descontar da sua renda mensal, que vai lá para o longo prazo do INSS. Beleza, esse dinheiro vai para quem hoje? Esse dinheiro, o INSS vai cobrir lá os afastados por doença, por acidente, por invalidez e também os aposentados. Um dado recente aqui mostra sobre a Previdência o seguinte, galera. Qual é o resultado dessa contribuição, dessa evolução? O número de brasileiros aumentou muito, a taxa de natalidade diminuiu muito.
tem mais velhos recebendo quase hoje do que contribuintes. Então, são 33 milhões, tá, de benefícios previdenciários e assistência são pagos mensalmente. Aumentou bastante esse número aí nos últimos 10 anos, tá? Já são mais de 50 milhões. 58 anos era a média do aposentado, a lei recente, a reforma recente, do último ano, já mudou essa média lá para cima dos 65 anos. Agora imagina, se a gente vai viver até os 90, 100 anos, com 65 anos, minha expectativa de vida é muito maior, então eu tenho muito mais tempo para receber. Quando foi feito, a gente se aposentava com 65 e morria com 65. Receberia só por 10 anos. Então foi feita uma matemática para esse estudo para receber, uma matemática atuarial, que é o especialista para esse assunto. Agora, dos 65 até os 90, até os 100 anos, são 25, 35 anos recebendo. Como não vai ter ninguém contribuindo, como é que eu vou receber tudo isso? Provavelmente a renda média do aposentado vai diminuir mais ainda. Qual que é a renda média do aposentado recentemente? R$ 1.175, galera. Ou seja, a maioria dos aposentados recebem R$ 1.175, ou seja, um salário mínimo, tá? Então, 64,2 anos é a média do aposentado nos países, tá? Da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, esse deveria ser o valor certinho. Então, o que acontece? Hoje já está ali equipado, né? Ou seja, equiparado o número de contribuintes e o número de aposentados. Então, beleza. As pessoas contribuem hoje, desconta do salário, as pessoas recebem, algumas recebem muito mais, porque têm previdências diferenciadas, algumas recebem o mínimo. Na média, esse é o valor. Olha só, entre o que entra e entre o que sai, a Previdência Social hoje tem um rombo em 2015 confirmado de 86 bilhões de reais. O 2021, galera, esse rombo passou de 300 bilhões de reais. E aí, como é que eu faço para pagar os velhinhos, né? O Estado, o governo, ele tenta arrumar de outras formas empréstimos para ir equilibrando a Previdência Social. Por isso que tem uma dificuldade para a galera receber e por isso que foi feita uma reforma para conseguir dar fôlego nesse déficit, né? Nessa dívida da Previdência. E olha só esse resultado, pessoal. Esse resultado aqui, ó, é bem recente, tá? É um resultado da Previdência Social do Brasil, junto com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a situação dos nossos aposentados, porque eles vivem mentindo, tá? Apenas 1% dos aposentados são livres, independentes, conseguem pagar sua conta, conseguem sem precisar trabalhar, sem depender de ninguém. 25% dos aposentados são obrigados a trabalhar porque não conseguem depender de ninguém e não têm condições de se manter só com o INSS. Tá? 46% dos aposentados dependem de parentes, amigos, familiares. 28% depende de caridade. Tá? Chamo você agora para esse momento muito importante. Talvez você não tenha escutado nada novo até aqui. Mas, gente, se até agora vocês não fizeram nada, se você não fez nada até agora, é a sua chance de não estar entre os 99% dos aposentados lá no futuro, que vai ser pior ainda do que é hoje, dependendo de alguém, ou ter que trabalhar até morrer. Então, aproveita muito essa informação, aproveita muito